O Senhor Jesus estava falando no seu ministério religioso da época, com os judeus, e no versículo 8, capítulo 8, versículo de número 32, Jesus disse: olha, vocês conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Se o Filho do Homem, que era ele, se eu libertar vocês, vocês vão estar livres. Vocês não estão libertos. A palavra libertar não significa que uma pessoa tem demônio nele. Mas é ser liberto de falsos ensinamentos. Ser liberto de algumas doutrinas que hoje não é mais para a igreja. Essa é a libertação. É conhecer quem o irmão realmente é em Cristo Jesus. Isso é ser liberto. É saber a autoridade dele em Cristo. Ele saber a autoridade que ele tem com o nome de Jesus. Isso é ser liberto. É ter conhecimento que o inimigo das nossas almas é um ser derrotado por Jesus. E colocar na prática, é isso que é ser liberto. Conhecer a verdade é isso aí. E tem algumas pessoas que precisam ser libertas de costumes, da carnalidade, que ele atribui a vida dele carnal aos espíritos imundos, que na realidade não é os espíritos imundos que está fazendo isso com ele. É ele que tem prazer no que ele faz, ou no que ele diz, ou no que ele vê. É isso que é conhecer a verdade, e a verdade vos o liberta. É eles ver que aquele senhor, aquela senhora, está mentindo, está distorcendo a verdade do Evangelho, está explorando ele, está dizendo uma coisa que não está no Evangelho, está pegando um texto bíblico lá para trazer aqui para a igreja. É conhecer a verdade e a verdade o libertará. Você é liberto quando você passa a conhecer o Evangelho da graça de Deus. O verdadeiro Evangelho. Por que o verdadeiro Evangelho? Porque tem outro Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1 ao 4. Tem outro Evangelho. Então você tem que conhecer. Você conhecendo esse outro Evangelho e conhecendo o verdadeiro, você vai ver. Tem o falso representante de Deus. E quando você conhece o verdadeiro representante do Senhor, você vai ver a diferença de um para o outro. É conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Vai libertar você dos costumes religiosos que Jesus Cristo
já parou na cruz. E você continua. É isso que é conhecer a verdade. E a verdade vos o libertará. A Bíblia diz que Jesus quer que o homem, que Deus quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da palavra dele. Pleno conhecimento da palavra dele. No Velho Testamento, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo falou pela boca de Oséias que o povo de Deus sofria por falta do conhecimento das leis aplicado no Velho Testamento. Hoje, Jesus ensinou: examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Conheça a verdade e a verdade vai libertar você. Porque se eu não libertar você, você nunca serás livre. Porque é Jesus Cristo, Filho de Deus, no seu ministério terreno, que libertava ensinando o Evangelho. Hoje é o Espírito Santo. A igreja, ela tem como o seu pastor o Espírito Santo. A igreja tem como doutrina da igreja os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Quem governa a igreja de Cristo hoje é o Espírito Santo. Se esse tal não tem o Espírito Santo, não é a igreja. Romanos 8, 9. Amados, há diversos ministérios. Ministério físico. Mas o Espírito que conduz os ministérios de pessoas é o Espírito Santo. E esses ministérios estão escritos na Nova Aliança. Em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, no livro de Malaquias, a Bíblia diz: veja de quem serve e quem não serve a Deus. Conheça quem serve e quem não serve. Tem diferença de uma coisa para outra. Essa é a liberdade. Jesus disse: não pervertei o Evangelho. Não perverter. Não misture nada no Evangelho. Nada, absolutamente nada. Paulo disse: se ele ainda estivesse fazendo a circuncisão, se ele ainda estivesse na lei de Moisés, seria inimigo da cruz de Cristo. Paulo disse isso no livro de Filipenses. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que crêem. Não há diferença entre grego ou livre, nem fêmea e macho, porque Cristo é um para todos. É o corpo de Cristo. É o corpo
de Cristo, movido pelo Espírito de Cristo nesta terra. Portanto, meu amado irmão em Cristo Jesus, conheça o Evangelho, e o Evangelho vos o libertará. Conheça o Evangelho. Não misture o Evangelho com alguns assuntos da Bíblia. A Bíblia tem assunto que foi para uma época. Tem outro tipo de assunto que foi para outra época. E tem assunto hoje aqui na Bíblia que é para nossa época. Nem tudo que está dentro da Bíblia faz parte da igreja de Cristo hoje. Então não misture. Faça uma separação da igreja de Cristo, que tem por base o Evangelho de Cristo e a sua doutrina. Esse é o Evangelho que Paulo pregou. Esse é que você conhecer a verdade, e a verdade liberta a sua mente. É esse Evangelho. Que a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. E você diz amém e amém. Jesus te abençoe e te guarde.